Agora, vamos ver qual a relação entre os materiais utilizados na fotossíntese e os produtos resultantes. Nesta primeira etapa, vamos ver a fase fotoquímica da fotossíntese. As etapas da fase fotoquímica da fotossíntese são: primeiro, a fotoexcitação da clorofila, portanto, a excitação da clorofila através da luz, a oxidação da água, portanto, a perda de eletrões da molécula da água, a fosforilação do ADP e a redução do NADP+. Primeiro vamos ver a etapa fotoexcitação da clorofila. Quando um fotão da luz incide sobre o eletrão da clorofila, esse eletrão, que está no estado fundamental, vai passar para um estado excitado, ou seja, fica num nível energético superior. Quando o eletrão está no nível energético superior, ele pode ser capturado por um aceptor ou transportador de eletrões, ou seja, o eletrão pode passar da molécula da clorofila para o aceitador de eletrões. Neste caso, diz-se que a clorofila ficou oxidada e o aceitador ou transportador de eletrões ficou reduzido. Portanto, esta etapa nós chamamos a excitação da clorofila. A segunda etapa é a oxidação da água. Nas folhas das plantas, nas células vegetais, existem uns organismos celulares chamados cloroplastos e os cloroplastos têm no seu interior um conjunto de sacos empilhados, que individualmente se designam por tilacoides, e essas pilhas de tilacoides designam-se por granum. O processo fotossintético ocorre no interior dos cloroplastos. A parte da oxidação da água vai ocorrer, ou seja, toda a parte fotoquímica da fotossíntese vai ocorrer no tilacoide do cloroplasto, ou nos tilacoides. Na membrana do tilacoide são colocados os pigmentos fotossintéticos, como por exemplo a clorofila. Mas nessa membrana também existem os aceptores ou transportadores de eletrões. Numa primeira etapa, já vimos que existe a fotoexcitação da clorofila. Quando isto ocorre, os eletrões da clorofila vão passar para os aceptores de eletrões. Portanto, dá-se a oxidação da clorofila, a clorofila perde eletrões e, simultaneamente, vai dar-se a redução do aceptor de eletrões. Neste mesmo processo, quando o transportador de eletrões fica reduzido, ele funciona como um transportador de íons H+, para o interior do tilacoide. E estes eletrões, que estão neste momento no primeiro transportador, numa etapa seguinte vão passar para um segundo transportador e para um terceiro transportador. Este processo de transporte de eletrões desde a clorofila e ao longo dos transportadores de eletrões vai criar um gradiente de prótons, ou seja, no interior do tilacoide vai existir uma concentração de íons H+, muito superior àquela que existe no estroma do cloroplasto. Portanto, agora vamos então ver a parte da oxidação da água. Portanto, é nesta fase que a molécula de água é oxidada. Portanto, na realidade, numa primeira fase, a molécula de água decompõe-se nos seus três principais constituintes, portanto, 2 íons H+, 2 eletrões e o oxigênio. Os íons H+, vão renovar os íons que estão a ser transportados para o interior do cloroplasto, aliás, para o interior do tilacoide, e os eletrões da água, nesta fase, vão passar da água
para a clorofila. Portanto, quando a água perde os eletrões, nós dizemos que a água ficou oxidada. Os eletrões passam pela clorofila e então a clorofila fica reduzida. É esta fase que nós chamamos oxidação da água. No entanto, ainda nos falta ver o oxigênio. Neste caso, a molécula de oxigênio é um desperdício do processo fotossintético e, portanto, ela vai libertar-se para o exterior e é graças a esta libertação que nós sabemos que os seres vivos fotossintéticos produzem oxigênio, libertam oxigênio para a atmosfera. Portanto, nesta fase nós vimos a segunda fase, que é a oxidação da água. Vamos agora passar para a terceira fase, que é a fosforilação do ADP. Nós vimos que, através da oxidação da água e, primeiro, da excitação da clorofila, é gerado um gradiente de íons H+, entre o interior do tilacoide e o estroma. Ou seja, existe uma concentração elevada de íons H+, no interior do tilacoide e uma menor concentração de H+, no estroma. Na membrana do tilacoide existe também uma proteína designada por ATP sintetase cuja função é transportar os íons H+, no sentido a favor do gradiente de concentração. Quando se dá este transporte, esta proteína, ATP sintase, graças a essa energia do transporte de íons H+, vai transformar moléculas de ADP em moléculas de ATP, portanto, utilizando também algo fosfato inorgânico. É aqui nesta zona, então, que se dá a fosforilação do ADP e, portanto, a formação da molécula de ATP que tem a energia que foi passada graças ao gradiente de prótons, e este gradiente de prótons foi constituído graças à passagem dos íons do estroma para o tilacoide, que veio da energia dos eletrões, que em última instância veio da excitação da clorofila. Portanto, o ATP, a energia que está armazenada no ATP, originalmente é a energia luminosa, que foi transformada então em energia química. Mas temos ainda uma quarta etapa, que é a redução do NADP+. Reparem que o último transportador dos eletrões ainda lá tem os seus eletrões, portanto os eletrões que vieram da clorofila. Então, nesta fase, entra em funcionamento uma proteína chamada nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que nós normalmente, para simplificar, designamos por NADP+. Nesta fase, o NADP+, vai receber os eletrões do último transportador de eletrões e, portanto, ele vai ficar reduzido. Portanto, ao receber eletrões, passa a NADP menos, porque recebe 2 eletrões, e é nesta fase que se dá a redução do NADP. Esta molécula do NADP-, depois vai reagir, vai ligar-se aos H+, que estão a sair do interior do tilacoide, e vai formar uma molécula chamada NADPH. E com a formação da molécula NADPH, chegamos então ao fim da fase fotoquímica da fotossíntese. Vamos então fazer agora um balanço da fase fotoquímica da fotossíntese, o balanço final. Portanto, nós como reagentes temos a água, essa água vem do exterior do cloroplasto e ela sofre oxidação, o oxigênio da água vai ser libertado para o exterior e o hidrogênio vai sofrer todas aquelas modificações que nós já vimos e vai ficar ligado ao NADP. Portanto, o NADP+, é um dos reagentes que vem da fase química, ele vai ser reduzido e vai passar a NADPH e vai novamente para a fase química. As moléculas NADP mais PI também são, a sua origem também é na fase química e o ATP vão transformar-se em ATP, que também vão para a fase química. Portanto, na realidade nós temos aqui na fase fotoquímica a água como reagente e o O2 como produto desta fase da reação. Os outros reagentes e produtos são reagentes e produtos internos que passam da fase química para a fase fotoquímica e depois vice-versa da fase fotoquímica
fotoquímica para a fase química.